boa você na tá casa aqui da ainda. mãe. Tem mais um tempinho juntas. Coisa boa. Mais um bate-papo juntas. Como é bom Tão vocês bom. estarem aqui. E é bom estar junto assim. Agora eu vou falar mais baixo, mana. Tá. Eu vou falar mais alto. Que falaram que eu pareço uma vendedora falando alto. Né, Lu? Brincadeira, mas eu falo mais alto mesmo, né? Meu tom de voz é mais alto, mas eu preciso aprender a falar mais devagar. Ah, mas é mais jeito baixo. de cada um. Seu jeito é mais expansivo, fala mais pra fora. O meu já é mais introspectivo, falo mais pra dentro. Só brincando com as nossas diferenças que a gente sabe que tem, né? Que bom que a gente é irmã, que pode se complementar aí, né? Isso, e é tão gostoso a gente poder ver a diferença uma da outra que a gente aprende. A gente já falou sobre isso. Já. Né? Então eu olho pra você e me torno mais centrado. Sim, e eu, nossa, como quando você tá perto de mim, como fica mais fácil me comunicar com as pessoas, como a gente precisa uns dos outros mesmo. É verdade, a gente falou exatamente sobre isso. Na anterior, no né? último papo. A necessidade que a gente tem das pessoas, né? Sim. Eu até lembrei de uma frase do Tim Keller, naquele livro, um livro que ele fala sobre casamento, ele fala assim que, falando de casamento, né? Eu falar de precisar do outro, que o casamento é a escola do caráter, ele fala. Então, que o outro, né, nos afia, nos ensina. E a gente pode ser a oportunidade para a gente desenvolver o nosso caráter, né? Sim. E torná-lo mais parecido com Cristo. Né? Então, a gente precisa mesmo. Sim. Né? Eu preciso de você, minha irmã. Eu preciso de você. E o interessante é que essa precisar não é um precisar de depender. Não. É um precisar de complementariedade, né? Sim. É diferente. Exato. Acho que é importante a gente se atentar sobre isso. Sim. Essa questão de não jogar sobre o outro uma responsabilidade de atuar para mim naquilo que eu não consigo fazer, né? Sim. Não é aquela coisa, eu não consigo viver mais, né? Porque daí se torna essa dependência que a gente vê em muitos relacionamentos. Exato, de fato. A gente vê pessoas até se matando porque terminou um relacionamento, né? Quem já não escutou um caso desse? Né? Então a pessoa se vinculou a tal forma aquela outra pessoa de forma a não saber mais viver sem. Pois é, Isso é um muito perigo. sério, porque realmente um relacionamento é saudável na medida que eu entro para ele inteira, né? Então eu estou inteira no seguinte sentido: inteira não que eu estou totalmente pronta ou completa, mas eu inteira no sentido de que eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, decisões, fraquezas, vulnerabilidades e não jogo sobre o outro, e o outro também. E essas duas pessoas vêm e se complementam, então elas vão se ajustando para criar uma outra entidade que é o nós, que é a relação deles, né? Sim. Eu vejo a minha limitação e também sei da limitação do outro. Então eu também não vou ficar esperando dele tudo que eu preciso. Exato. Porque ele não vai me fornecer. Eu acho que o único relacionamento de total dependência que podemos ter é com Deus, é com o Senhor Deus, é com Jesus e o Espírito Santo. Daí funciona. Esses nós precisamos estar em dependência total. E ter esse sentimento, né? Eu não sei viver. Exato. Se eu tenho essa independência, eu preciso desenvolver esse relacionamento. Mas olha, é muito legal isso, mana. Sabe por quê? Porque muitas pessoas buscam no casamento, ou buscam na carreira, ou buscam no filho, essa satisfação que só Deus pode dar, porque Ele é o único que pode preencher as nossas lacunas, né? É o único que cura, que supre a carência. Exato. Inclusive no nosso último bate-papo, que a gente estava falando sobre adolescência, sobre filhos, eu até não consegui compartilhar, mas veio na cabeça uma coisa que eu falei assim da minha adolescência, que você estava falando sobre os princípios, sobre regras, e eu me veio à memória, sabe? Algumas coisas que eu vivi na adolescência que hoje eu olho e falaria, poxa, eu devia ter tido
maturidade para fazer escolhas certas, para não ter entrado em becos que eu entrei, né? Eu tinha o princípio, né? Eu recebi o princípio, mas eu acabei tomando alguns caminhos na minha adolescência, mesmo tendo o princípio, contrários ao princípio. Mas que hoje eu olho e eles estavam em busca de suprimento de carências que haviam na minha alma. Então, por mais que eu tivesse aquele princípio regendo na minha adolescência, tanto que eu sabia que eu estava fazendo errado, eu sabia que eu não era por ali, eu sabia que eu podia voltar atrás, mas parece que as carências, elas gritavam de forma tão alta, sabe? E faziam a ter atitudes contrárias aos princípios, né? Então, assim, eu lembrei disso por quê? Por causa dessa questão da dependência. Quando a gente entra num relacionamento querendo suprir carências, né? Seja com um cônjuge, com um parceiro, né? Afetivo, seja com um filho, né? Eu busco naquele filho suprir uma carência que não está sendo suprida de forma correta, uma carreira, né? Esse trabalho, esse sucesso, como se diz, esse nome, né, que leva o título. O título, né? Até dentro da igreja, sim, a gente pode encontrar isso. Um título que supre aquela necessidade, né? Não, eu almejo ser, né, um presbítero, uma líder de louvor, né? Porque por trás pode estar querendo suprimir, tapar um buraco. Você entende o que eu tô falando? Claro. Então, às vezes a gente tem princípios, a gente sabe, mas as feridas, elas são fortes a ponto da gente atropelar um princípio. E você estava falando, mano, eu estava pensando, né? O quanto isso vem já como inerente ao pecado original e se manifesta em todo ser humano. E se repete. Né? O quanto esses vazios internos, emocionais, não tem uma pessoa que possa dizer eu não tenho isso, que sou imune a isso. Não, a sensação, mas a constatação é que realmente antes aquela comunhão que a gente tinha, que Adão e Eva tinham antes de pecarem com Deus, ali eles eram, eu faço assim porque completos, né? Porque havia uma comunhão total com o Criador. Então, tanto é que quando eles pecam, a primeira coisa que eles olham, eles vão pegar roupas para se esconderem a nudez. E Deus até pergunta para eles, mas como vocês sabem que vocês estão nus? Da onde veio isso? Claro que Deus sabia, né? Deus queria só estabelecer um diálogo ali com Adão e Eva, mas eles não quiseram. Então, o pecado trouxe essas lacunas na nossa alma. Sim. Então, é interessante a gente trazer esses dois pontos, por quê? Porque nós estamos falando de princípios. Princípios, ele pode vir tanto na área de valores morais, éticos, quanto na área espiritual, de princípios espirituais. De fé, Isso, o princípio também não é suficiente para suprir a minha lacuna emocional, porque o princípio vai agir na minha intelectualidade, no meu cognitivo. Então, aí que vem isso que você estava falando, por isso que eu lembrei de que, muito embora você tivesse o princípio, a lacuna emocional falou mais alto ali. Sim, sim. Né? E a gente tem uma tendência de querer encontrar culpados, né?
Ah, não, mas eu tenho isso porque aconteceu isso na minha vida, porque, meu pai, minha mãe, né? Ai, não sei quem me abandonou, não sei quem me abusou, não sei quem, né? A gente tem uma necessidade de encontrar os culpados, sendo que não é isso, né? Não, porque mesmo que tenha um culpado, o fato dessa pessoa ser culpada não vai modificar nada o que está acontecendo com você. Então, lembra que a gente já também conversou em alguns momentos, mana, que a gente fala da questão de que eu preciso aceitar como eu estou e saber onde eu estou para eu conseguir traçar um trajeto e chegar em algum lugar? Passa por essa via também de eu aceitar de que, ok, não interessa. Quem errou? A causa não interessa. O que interessa é onde eu estou. Eu me encontro nessa situação. Eu preciso me responsabilizar por isso que eu estou sentindo, por essa lacuna, e sou eu que estou sentindo. E entender que o pecado está em mim. Exato. Né? O outro pode ter pecado contra mim, pode ter errado em determinado momento, mas o pecado está em mim. Porque o outro, ele também é falho. Então eu não posso buscar no outro uma perfeição que só Deus e Jesus e o Espírito Santo podem me oferecer. Sim, sim. E o pecado estar em mim é o quê? É a minha necessidade de Deus, é a minha dependência de Deus. É o desejo que todo ser humano tem da reconexão a Ele. Isso, exatamente. A gente só vai ser completo nele. Sim, porque se eu ficar me vitimizando, né? Não, porque eu passei por isso, porque isso que me levou a fazer isso, e eu sou a vida, ó céus, isso não me leva a lugar nenhum. Não, eu fico andando em círculo, né? Aliás, é isso, eu fico cavando minha própria cova, né? Isso. Eu sou rejeitada, eu sou horrível, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Né? E daí o buraco só vai ficando mais fundo. Só vai ficando. Agora, quando eu falo, peraí, é o pecado que habita em mim. Exato. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu preciso reconhecer essa condição de que há maldade em meu ser. E que muitas vezes essa maldade que eu estou dizendo não é porque eu sou uma pessoa má, mas é porque a maldade entrou quando Adão e Eva pecaram, isso veio, né? Faz parte da minha constituição. É por isso que eu dependo dessa relação com Deus. Porque é Jesus Cristo que vai me tirar dessa condição. Né? Então, as carências, como você estava falando, né? Havia uma carência emocional que me levava a romper, quebrar um princípio, ir contra os meus pais, na opinião deles, né? Faltou essa consciência, né? Porque daí a vitimização me faz só alimentar ainda mais, né? Essas buscas erradas, esse suprimento de carência que entre os seres humanos, nas coisas, né? Nos relacionamentos. Agora, quando eu olho para mim e falo assim, bom, eu dependo de Deus para suprir isso, para tirar de mim o pecado que habita em mim, que me leva a quebrar o princípio. É aí que vai haver a cura, que vai haver a salvação, a libertação. É só esse momento, né? Por isso que é importante, né, mana? Eu fico pensando assim, esse diálogo aberto, essa dependência com pessoas mais experientes, com pessoas de confiança, que tem uma abertura, até de visão mesmo, um entendimento mesmo. Porque não adianta a gente também só ficar circulando, né, o emocional. Não. Mas estava pensando da importância de que tem muita gente que acha que a terapia é só para quando eu estou mal ou quando eu estou em depressão. Não, o processo terapêutico ele vem para que a pessoa consiga muitas vezes organizar os próprios pensamentos e clarear suas ideias e traz luz para o próprio caminho, né? Exato. E isso não nega o precisar da intimidade com Deus, da oração. Não, em momento algum uma coisa nega a outra, né? Sim, interessante isso que você colocou, né? As duas coisas que até é questionamento, eu acho, de muita gente. A gente já
conversou, assim, pinceladas sobre isso, né? Ah, mas eu sou cristão, eu busco a Deus, eu sigo a palavra, eu vou à igreja, por que eu preciso de um terapeuta? Né? Então, eles não são interdependentes, né? Uma coisa e a outra, elas são totalmente dependentes. Né? Eu preciso enxergar, como você estava falando, a minha condição emocional, o que aconteceu comigo, a minha história. Exato. Né? Como eu olho para a minha história. Daí eu pego a palavra de Deus, a gente conversou isso em São José dos Pinhais. Você lembra que a gente falou sobre a gente ter a consciência do que Cristo passou, do que Ele fez por mim, que isso vai afetar o meu comportamento e os meus relacionamentos, né? Então, as coisas, o cuidado emocional, ele está justamente na palavra. Sim. Eu só vou conseguir trazer cura à minha alma em obediência à palavra. Sim. Né? Então é muito importante a gente buscar a terapia, mas a luz da palavra, ela não pode faltar na terapia. Nós vemos assim, né? Nós vemos assim, Então, as coisas, elas se complementam, né? São necessárias. A luz da palavra para que eu cuide da minha emoção. Como a gente vem sempre falando, né? Sim. E a palavra vai me levar a isso. A depender de Deus e tirar a dependência do outro, de eu buscar suprir as minhas carências no que é externo, né? Então eu preciso enxergar a minha alma, as minhas debilidades emocionais, a minha história, o meu histórico, as minhas experiências que me feriram, as minhas feridas, eu preciso ver, porque se eu não as vejo, eu vou ser regida cegamente por elas. Agora, sim, sabe o que eu percebo, mana? Como é difícil. Como é difícil as pessoas aceitarem que elas não sabem tudo, que elas não têm a certeza de tudo. Elas podem até na hora que deitam a cabecinha no travesseiro saber isso para elas, mas assumir nas relações e parar para ouvir e se analisar, isso é um processo que envolve muita coragem, envolve muita disponibilidade de abertura de coração, né? Tem o tempo certo para isso, né? Eu olhando assim para mim mesma, por exemplo, quando eu fui enxergar que existiam feridas que estavam regendo a minha vida e eu não estava percebendo. A minha vida, principalmente afetiva e emocional, né? Haviam feridas ali que estavam regendo. Foi dolorido enxergar. Muito. Então exige um esforço. E não só um esforço, mas isso que você está falando, uma disposição de abrir, de vasculhar, de mexer e falar, peraí, é que também assim, é até aversivo. Por quê? Porque eu falo assim que juntar lixo não gera cheiro, gera fedor. Juntar feridas na alma, sabe, coisas não resolvidas na alma, vai gerando aquele cheiro e a gente fecha nos saquinhos para que não venha o cheiro. Então, abrir tudo isso é complicado. É difícil. Não é fácil, não, mas é um preço que se paga. Mas como é gostoso quando você entra numa casa cheirosa, organizadinha. Não é gostoso? Nossa, bom, eu gosto, é tudo de bom. E a nossa casa interior é assim também. Imagine você com as suas emoções. Ai, aqui eu não posso pensar, porque eu não posso lembrar dessa época, porque, ai, nossa, deixa eu fechar. Amarra um saco fedido lá e deixa no cantinho. Nossa, aquela vez que aconteceu aquela situação e não está resolvida até hoje, nossa, põe debaixo lá. Chega uma hora que a gente esquece que o nosso interior é templo do Espírito Santo. Você quer que o Espírito Santo ocupe uma casa fedida, mal organizada,
Ou você quer que o Espírito Santo tenha uma casa cheirosa, limpa, ampla? Que ele possa ir em qualquer cômodo Exato. e se sentir bem. Exato. Então, eu acho que essa analogia é muito interessante e pode motivar a gente a ter coragem junto, pedir para o Espírito Santo dar coragem para começar a olhar para cada compartimento do nosso coração e ver aonde que está fedido e pedir para Ele ir nos dando força para ir resolvendo aquelas situações que às vezes se repetem e que a gente não quer olhar, não quer lidar, não quer limpar, né? As carências que se insistem na nossa alma, Sim. talvez sejam saquinhos que não foram abertos. Exato, e normalmente a gente tem uma tendência de repetir padrões. Então olha para a tua vida e vê aonde que o mesmo padrão se repete. Ali há algo que precisa ser olhado lá no início. O mesmo pensamento, Exato. né? Nossa, sempre eu tô com fulano, eu me sinto inferior. Exato. Eu tô ali conversando, eu tô me sentindo inferior. Né? Peraí. Isso. Por que eu me sinto inferior em todo o relacionamento? Exato. Né? Diante do meu marido, diante do meu amigo, eu acho que minha opinião não vale, Exato. né? Ou seja, o contrário também. Né? Porque cada um se esconde de uma forma. Né? Por que eu tenho que ter sempre a razão de tudo? Exato. Por que a minha opinião tem que prevalecer? Peraí, vamos abrir esse saquinho. Então, eu já faço terapia, deixa eu pensar, acho que mais de 10 anos que eu faço terapia. É muito importante, né, mana? Então, isso eu vejo o quanto na minha vida fez diferença, né? Um dia eu posso contar de todos os meus processos, batalho, eu digo batalho porque batalho com depressão. Nós batalhamos com as nossas emoções, exatamente. Né? Não são elas que prevalecem em nós. Não, mas há uma batalha, há uma deficiência neuroquímica aqui que de tempos em tempos eu preciso tomar remédio e eu entendi que isso não é uma vergonha. Sim. Então, algum dia a gente pode contar, eu posso contar para você sobre... É uma necessidade do seu organismo, inclusive, do né? meu organismo gerido muitas vezes por emoções não resolvidas, não trabalhadas, né? Sim, e que agora a gente está organizando, estou organizando, e o próprio essa própria disponibilidade de estar com vocês, e que a gente estava falando aqui de que a Tati fala para fora, fala alto e eu falo baixinho, isso vem muito desse meu processo. Eu sou muito para dentro, então eu tendo sempre a me fechar, a não compartilhar, a não dividir, a não acessar vulnerabilidade. E outro dia, recentemente, a minha mana me deu um abraço e eu comecei a bater nas costas dela e ela falou para mim: Jô, você nota a dificuldade que você tem para receber carinho? E daí você vai vendo, fazendo retrospectivas e vendo o quanto realmente aí é um ponto que há uma dificuldade em mim mesmo e que está sendo trabalhada, e nós conversamos sobre isso e como tem sido bom, né? E o quanto eu tenho me disposto a trabalhar sobre isso. Então, a vida é sobre isso. Tem uma frase que agora eu não me lembro o autor, mas não é minha, que fala assim: a vida não é um problema a ser resolvido, mas a vida é uma oportunidade para você vivê-la. Oportunidades diárias para você se experimentar, para você ampliar, para você sentir, cheirar, sorrir, brincar, chorar, sentir tristeza. Sim. A vida não é um problema para você resolver. E às vezes a gente encara a vida como um problema. Nossa, preciso resolver isso, preciso... Não, é como você está conseguindo ser. E tá tudo bem se não tá perfeito, ideal, porque isso é do ideológico, isso não existe, né? São das expectativas erradas. E eu acho que é exatamente isso. Ela vai ser gostosa a vida quando a gente resolver abrir os saquinhos
começar a jogar tudo fora, Exato. tudo, né? Isso presta, se isso não presta, isso eu vou consertar, remendar. Né? Tem coisas que a gente pode remendar. E confessando, né, os Exato. pecados, as limitações ao Senhor, e Ele vem, nos perdoa, nos cura. Confessardes uns aos outros para serdes curados. Por isso a importância do bate-papo, de ter uma pessoa que eu possa confessar o meu pecado. Isso. Para que Ele venha e me cure. E a vida vai começar sendo essa oportunidade. Leve, cheirosa. Gostosa. Mas é um processo. É isso aí. Encerramos novamente com o processo. Nossas vidas são eternos processos. Então, eu lembrei de algo que às vezes eu falo, que eu tenho vontade de fazer uma coroinha com um negócio pendurado com uma plaquinha na minha frente, escrito assim: não se esqueça, você está em obras. Eu já vi uma camiseta assim, mas era assim: desculpe, estou em obras. E de fato, essa é a nossa vida, processo. Isso aí. Que bom, mana. Obrigada. Eu agradeço, I love. Beijo, gente. Até mais, gente. Até o próximo. Tchau.